Nos próximos capítulos da novela O Rei do Gado, a falsa Marieta será desmascarada. Um detalhe surpreendente fará com que Jeremias descubra toda a verdade e faça uma coisa. Em seguida, a verdadeira Marieta aparecerá e a situação de Rafaela vai ficar ainda pior. Luana vai provar que Rafaela roubou sua identidade e vai se vingar. Tudo começa quando Marieta pergunta para Jeremias: "E se o Mezenga aparecesse aqui? O que você faria?" Jeremias retruca: "Ora, já te falei o que eu faria. Eu nem abri a porta para ele." Marieta questiona: "Tudo isso por causa de uma briguinha há tanto tempo?" Jeremias retruca: "Mas aquilo não foi uma briguinha, filha minha. Me lembro até hoje que o que acabou com a vida de meu pai foi quando minha irmã Giovana fugiu com aquele Mezenga." Marieta pergunta: "Não foi por causa da medalha que ele recebeu ao invés do filho? Que ele plantou no cafezal?" Jeremias retruca: "Não vamos ficar lembrando desta coisa, Marieta. Não se esqueça do passado com esta Vita." Marieta comenta: "Pois é, quando eu era criança lá na Itália." Assustado, Jeremias pergunta: "Onde?" Desconcertada, Marieta diz: "Mas o senhor não me deixou acabar." Jeremias manda: "Então acaba." Rafaela continua: "Então, quando eu era criança lá na Itália, tinha aquele cemitério lá, que estão enterrados os brasileiros da guerra. O meu pai me mostrou em uma revista. Eu me lembro que ele ficou tão emocionado, pois no meio daquele monte de cruzes, uma era do vô Bruno." Surpreso, Jeremias pergunta: "Como assim, vô? Era teu tio." Nervosa, Marieta responde: "É, meu tio, eu já estou confundindo tudo." Jeremias diz: "Vá bene, você sempre fala mais dele do que de seu pai e de sua mãe." Marieta comenta: "Eu sempre vi ele como um herói." Jeremias retruca: "Ele era um trouxa por deixar a família e perder a vida longe de nós." Brava, Marieta fala: "Não fale assim dele. Ele não era um trouxa. Agora, com licença, vou dormir." Quando ela chega no quarto, Marieta comenta: "Quase que eu coloco tudo a perder. Mas tenho certeza que ele ainda está convencido de quem eu sou. Mas eu sei que ele odeia os Mezenga. Isso é bom." No dia seguinte, Fausto é encontrado sem vida. Assustada, Marieta pergunta para Judite: "Quem pode ter feito isso com ele? Desde que cheguei aqui, é a segunda pessoa que perde a vida." Judite responde: "Isso não acontecia antes de você." Marieta comenta: "Eu estou muito assustada com isso." Judite questiona: "Mas agora você tá livre, não é mesmo?" Marieta responde: "Se você quer saber, eu não choro por ele." Rafaela se retira e se encontra com Jeremias. Os dois se encaram e Marieta pergunta: "Você não teve nada a ver com isso, não é, tio?" Jeremias responde: "Não, e você teve?" Marieta responde: "Claro que não, tio." Jeremias comenta: "Vá bene, o delegado já está investigando. Logo descobriremos quem foi." Tempos depois, Jeremias chega em casa e comenta: "Estou acabando de chegar do cartório, onde eu falei com um tabelião, que é um grande amigo meu. As escrituras de quase tudo que eu tenho nessa vida foram passadas lá com ele." Marieta pergunta: "E daí, tio?" Jeremias responde: "E daí que ele tá precisando dos seus documentos para eu lavrar o meu testamento."
O meu testamento vai constar que você é a minha herdeira universal. Será única. Surpresa! Marieta pergunta. Mas precisa dessa pressa toda? Jeremias responde. É claro, o meu testamento vai constar que eu não reconheço mais ninguém como minha herança. Seja quem for neste mundo. Principalmente se tiver mezenga no nome. Judite comenta. Agora mesmo que aquele povo vai ficar contra Marieta. Jeremias diz. Quem for contra ela, eu boto no olho da rua. Marieta retruca. Não será preciso. Eu vou aprender a lidar com eles. Igual ao senhor tio. Jeremias fala. Isso mesmo. Agora vai pegar seus documentos. Marieta vai até o quarto. E quando ela chega, ela diz eufórica. Deu certo. Eu vim por outros caminhos, mas eu cheguei. Se eu dissesse quem eu sou de verdade, ele nunca ia acreditar. A partir de hoje, eu estou enterrando a Rafaela. A partir de hoje, eu sou somente Marieta Berdinazzi. Enquanto isso, em Ribeirão Preto, Bruno e Luana estão tomando café. Quando Bruno diz... Eu não acredito que meu filho foi atrás de uma maledeta de uma Berdinazzi. Era só o que me faltava, viu? Neste momento, Luana tem uma lembrança de sua infância e pergunta: Berdinazzi? Bravo, Bruno responde: Sim, Berdinazzi. Como eu odeio essa raça maledeta. Quando meu pai perdeu a vida nos meus braços, ele me fez prometer que sempre iria odiar os Berdinazzi. Nesse momento, Luana entra em choque e se retira da mesa, deixando Bruno sem entender o que houve. Quando Luana chega no andar de cima, ela comenta: Ai, minha Nossa Senhora! Berdinazzi! Esse nome eu conheço. Eu sei que tinha uma família Berdinazzi no caminhão. Será que eu era um deles? Mas não pode ser. Espera. Marieta. É esse meu nome. Meu pai era o Giacomo Guilherme Berdinazzi. Meu Deus. O caminhão na estrada. Todo mundo sem vida. Meu pai, minha mãe, meus irmãos. A chuva. Nesse momento, Bruno entra no quarto e pergunta: O que está acontecendo? Assustada, Luana responde: Não está acontecendo nada. Me deixa. Bruno questiona: E essa cara de choro? Luana responde: Eu quero ir embora daqui. Em choque, Bruno pergunta: Por quê? Luana responde: Eu estou cansada daqui. E não aguento mais essa vida, não. Eu não quero mais viver com você. Bruno fica assustado e fala: Não fala isso, por favor. Por que você tá dizendo isso? Luana responde: Eu quero viver minha própria vida agora. Me deixe embora. Bruno pergunta: O que você quer que eu faça para você ficar? Me ajoelhe aos seus pés? Luana responde: Eu nunca vou esquecer o que você fez por mim. Eu tenho maior respeito pelo Senhor, mas não podemos mais viver juntos. Eu nunca vou amar alguém igual ao que eu amei você. Mas eu não gosto mais de você. Bruno fica atônito e Luana começa a arrumar suas malas. Minutos mais tarde, Bruno pede para seu motorista a levar para onde quiser. Mais tarde, o motorista retorna e Bruno pergunta: Onde você a deixou? O motorista responde: Ela fugiu. Eu parei no borracheiro para verificar um pneu e quando eu voltei para o carro, ela tinha sumido. Bravo, Bruno diz: Você é um irresponsável. O motorista mostra um bilhete e fala: Ela deixou isso para o senhor.
Bruno pega o bilhete e lê. Meu nome é Marieta Berdinazzi, mas eu gosto do C. E é por isso que eu estou indo embora. Bruno fica em choque com o que lê. Dias depois, Jeremias chega em casa e pergunta: Judite, de que é aquele carro lá? Judite olha para o lado e, quando ele acompanha, encontra Bruno sentado em seu sofá. Bravo, Jeremias pergunta: O que esse maledeto faz aqui? Bruno responde: Calma, tio, a gente veio em paz. Nós viemos fazer uma reunião em família. Jeremias pergunta: Que família? Tá doido? Bruno responde: Eu devo estar doido mesmo, pois eu vim para defender dos interesses de uma Berdinazzi. Jeremias se assusta e pergunta: Do que você tá falando? Olhando para Marieta, Bruno pergunta: Qual é o nome dessa moça, tio? Jeremias responde: Marieta Berdinazzi, filha do meu irmão Giacomo Guilherme. Bruno garante: Então tem duas. Em choque, Marieta pergunta: Do que você tá falando? Bruno responde: Tô falando de uma menina que caiu de um caminhão quando toda a família perdeu a vida em um acidente. Marieta garante: Isso aconteceu comigo. Bruno retruca: Isso que eu estou falando. Então tem duas. Eu conheci uma Marieta Berdinazzi contando a mesma história. Jeremias diz: Então me conta toda a história, porque eu quero saber. Depois de Bruno contar tudo, Jeremias comenta: Isso é o que o relatório falava. Isso que você está contando é muito sério. O Esta Regaza é testemunha ocular dessa história. Eu quero que me traga com esta mezenga. Quero conhecê-la. Bruno diz: Então eu vou ter que procurar ela, porque ela fugiu de mim quando descobriu que era uma Berdinazzi. Jeremias pergunta: Mas por quê? Bruno responde: Porque eu sou mezenga. Depois que eles vão embora, Jeremias diz a Marieta: Me fala a verdade. Eu gostaria muito que você fosse minha sobrinha. Você acha que existe outra Marieta Berdinazzi? Rafaela responde: Eu sou a Marieta Berdinazzi. Se existe outra, eu não sei. Jeremias fala: Mas o que o maledeto falou faz sentido. Marieta diz: Ele pode estar inventando. E a outra Marieta? Por que fugiu? Esses mezengas não prestam. O filho do Bruno veio aqui atrás de mim. E tudo que o Bruno disse sobre o acidente com o caminhão foi o que eu contei para o Marcos. Jeremias pergunta: E então? Marieta responde: Eles vieram atrás do que é seu, tio. Eu fui muito boba. No dia seguinte, Judite diz a Marieta: As coisas estão se complicando para o seu lado. Marieta fala: Que nada. Só tem uma Marieta Berdinazzi. E sou eu. Judite retruca: Mas você parece que ficou preocupada com essa história. Marieta comenta: Eu acho que meu tio deu ouvido demais para esses dois. Judite pergunta: Mas se eles aparecem aqui com a talzinha? Marieta responde: Isso que eu quero ver. Debochada, Judite diz: A mentira tem perna curta, né? Rafaela fala: Eu não estou mentindo. Eu quero que Deus mande um raio aqui e agora, se eu não for uma Berdinazzi. Judite pergunta: Mas é a Marieta? Desconcertada, Marieta retruca: Por que você tá falando isso? Judite garante: Eu ouvi o Fausto te chamando de Rafaela. Surpresa, Marieta pergunta: Do que você está falando? Para de falar bobagem. Judite pergunta:
É bobagem dizer que você tirou a vida do Fausto? Nervosa, Marieta grita. Você tá louca? Não fala isso nem de brincadeira. Eu não teria coragem. Judite pergunta. E a Rafaela teria? Furiosa, Marieta sai da cozinha, deixando Judite desconfiada. Dias depois, Jeremias chega na sua fazenda e encontra Lia e Marcos e questiona. O que está acontecendo aqui? Marcos responde. Como prometido, trouxemos a Marieta Berdinazzi. Jeremias olha para Luana e diz. Então é você? Brava, Luana diz. Sou eu mesma. Jeremias olha para Rafaela e diz. De novo essa história. Vocês estão achando que eu sou trouxa? Marieta responde. Essa é uma impostora. Eu sou a Marieta de verdade. Luana retruca. Eu sou a Marieta. E isso é uma das únicas certezas que eu tenho na vida. Essa daí eu não sei quem é. Mas não é a Marieta. Jeremias fala. Se você, Marieta, estiver mentindo para mim, você está fora dessa casa e do meu testamento. Neste momento, Jeremias manda todos, menos Luana, saírem da sala. Marieta encara Luana com olhos de fúria e deixa os dois sozinhos. Jeremias diz. Fala logo as suas mentiras. Luana fala. Eu não sou mentirosa. O senhor que acabou com a nossa família foi em Marialva, no Paraná. Você e meu pai tinham uma fazenda de café juntos. Mas o senhor forçou meu pai a vender a parte dele por 20 conto. Jeremias pergunta. Como você sabe? Luana continua. Vocês brigaram no cafezal e nunca mais se viram nessa vida. E vocês falsificaram a assinatura da tia Giovana para vender a fazenda do meu avô. E vocês enganaram a minha avó Marieta. E depois fugiram juntos com o dinheiro de caminhão que vocês compraram a contragosto de meu avô Giuseppe. Neste momento, lágrimas começam a rolar dos olhos de Jeremias. E ele tem certeza que Luana é a verdadeira Marieta. De que cidade você está assistindo esse vídeo? Clica no botão de gostei e inscreva-se no canal para receber mais vídeos como este. E ainda tem mais novidades. Para ficar sabendo, basta clicar no vídeo que está aparecendo para você aí na tela. Todo dia depois da novela, tem resumo aqui no canal. E eu estou te esperando.